Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, aulinha de trigonometria do segundo bimestre, nossa aula número 29. Estamos quase acabando trigonometria, ainda faltam algumas aulinhas. Semana que vem, se Deus quiser, vamos entrar na matéria nova, tá bom? Bom, então hoje nós vamos aprender sobre utilização de fórmulas de adição e de subtração de arcos. Para que servem essas fórmulas? Muito bem. Então, serve para isso aqui, ó. Calcular o seno de 75 graus. 75 graus não é um ângulo notável, não é um ângulo daqueles que está na tabela. Mas se a gente for analisar direitinho, se eu pegar dois daqueles ângulos conhecidos da tabela, por exemplo, 45 e 30 graus, e somá-los, 45 mais 30 ou 30 mais 45, tanto faz, eu consigo obter os 75 graus. Só que às vezes você pode pensar assim, então é só somar. Pega o valor do seno de 30, pega o valor do seno de 45, soma os dois que vai dar o ângulo de 75? Pior que não, hein? Esse que é o grande problema. Quando a gente soma o seno do ângulo de 30 com o seno do ângulo de 45, o resultado dessa soma não vai dar o seno de 75 graus. Não vai dar. Isso, que pena, hein? Se você pegar o valor, somar, procurar na tabela dos ângulos lá que nós temos na tábua trigonométrica, que tem os ângulos e as suas respectivas funções trigonométricas, você vai ver que o valor dessa soma não vai ser o seno de 75 graus. E aí o que eu faço, professora? Você vai ter que aplicar isso aqui, ó. Fórmulas de adição e subtração de arcos. Então, por exemplo, se você quer o seno de 75, você pega e pensa assim, ó. O seno de 75 é o seno de 30 mais 45, ou 45 mais 30. Só que para isso dar certo, você tem que aplicar tudo isso aqui, ó. Seno do A vezes o cosseno do B, mais o seno do B vezes o cosseno do A. Meu Deus do céu, tudo isso? Sim. Para dar certo, você tem que fazer isso, que são as famosas fórmulas de adição e subtração de arcos. São 6 fórmulas, pessoal, todas elas muito chatas e muito grandes para a gente decorar. Existem alguns macetes, eu vou brincar aqui com vocês com eles agora, tá bom? Para vocês decorarem. Tem muito vestibular, por exemplo, da Unicamp, que eles já dão essas fórmulas aqui para o aluno. Fica lá no fim das páginas da prova da Unicamp, tem muita fórmula para vocês não terem que decorar. Mas nem todos os vestibulares são assim, tá bom? Então eu prefiro decorar todas e não correr o risco de ter que aplicar uma fórmula e só não conseguir fazer o exercício porque não sei a fórmula, tá bom? Mas saibam que tem vestibulares que já dão as fórmulas, a maioria das fórmulas são dadas nos vestibulares, tá bom? Como que eu posso decorar isso aqui de uma maneira mais fácil? Bom, fácil eu não diria, mas um pouquinho mais, Só fácil. Então você tem, ó, seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, tangente de A mais B e tangente de A menos B. Em outras palavras, você tem seno e cosseno e tangente, aliás, seno, cosseno e tangente da soma e da subtração de arcos. Então, seno, cosseno e tangente são 3 coisas, 3 funções. A mais B e A menos B são 2, por isso que tem 6 fórmulas então aqui, tá? A fórmula do seno da soma de 2 arcos, ela é poética. Então eu diria assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então essa é fácil de decorar, certo? Então o seno é poético. Seno de A mais B, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E se for menos, professora? Aí é menos aqui. A poesia é a mesma, só muda o menos aqui. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Já a forma do cosseno da soma e da subtração de arcos não tem nada de poética, certo? É uma fórmula feia, suja, nojenta, mal cheirosa. Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Co de cocô e de cc, tá? Então, enquanto a fórmula do seno da soma de arcos e subtração é toda poética, a do cosseno nada poética, mal cheirosa, cocô e cc, tá bom? Além de se tratar de cocô e cc,
ainda o sinal é invertido, ó. Quando aqui é mais, aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Então, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cocô e CC. Cocô e CC de novo. Se aqui é mais, troca para menos. Se aqui é menos, troca para mais. E a da tangente é até bonitinha. Tangente da soma, tangente da diferença de dois arcos. Tangente de A mais B podia ser tangente de A mais tangente de B. Olha que beleza, se pudesse só distribuir. Tangente de A mais B é a tangente de A mais a tangente do B. Só que não, tem mais coisa embaixo. Então, ó, tangente de A mais tangente de B. A tangente de A mais B é, vamos pensar numa formulinha para vocês decorarem fácil, ó, uma maneirinha fácil de descobrir isso aqui. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá bom? Então, ó, tangente de A mais B podia ser tangente de A mais tangente de B, só que não, tem mais coisa. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Observação: quando aqui é mais, aqui em cima é mais e embaixo é menos. Quando aqui é menos, em cima é menos, embaixo é mais. Nunca o sinal de cima e o de baixo são o mesmo, tá? O de cima vai pela fórmula e o de baixo vai pelo oposto da fórmula que está aqui. Tudo bem? Então dá pra gente decorar essas fórmulas? Dá. É chato, é grande, é enjoado, mas dá, tá bom? Quiser confiar que vai ter a fórmula no vestibular, confia. Se não quiser, se você for muito desconfiado como eu, você decora, tá bom? Vamos aplicar então umas fórmulas dessas aqui no nosso exercício. Então, calcule o seno de 75 graus. Então, o que eu vou fazer? 75 não é o ângulo da tabela, então simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Seno de 75, ó, eu vou para a fórmula de seno, obviamente, porque está falando de seno, nem de cosseno, nem de tangente, está falando de seno. E eu vou fazer o 75 com dois ângulos que eu conheço da tabela. Então, 30 e 45. Tanto faz 30 e 45 ou 45 e 30, tá bom? Então, o seno de 75 eu posso obter fazendo o seno de 30 mais 45. Certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, que o seno de 75 é o seno de 30 mais 45, na verdade eu vou usar a fórmula de cima, seno de A mais B, ó, porque é o A mais B. Ou seja, esse meu 30 aqui, ó, é como se ele fosse o A e o 45 é como se fosse o B, certo? Aí eu obtive os 75 graus, ó, 30 mais 45 dá 75, com dois ângulos da tabela, dois ângulos notáveis, e aí eu não posso simplesmente somar o seno de 30 com o seno de 45, porque eu tô te contando que isso dá errado. O que não dá errado é fazer isso aqui, ó. Então, agora eu olho nessa fórmula e vou aplicando para 30 e 45. Então, o seno de A mais B não é seno A cosseno B mais seno B cosseno A? Então, ó, seno A cosseno B. Então, eu venho aqui e coloco seno 30 vezes cosseno B cosseno 45. Seno A cosseno B mais, olha aqui na fórmula, seno B cosseno A. Seno B é o seno 45 vezes cosseno A é o cosseno de 30 graus. Então, se você souber a fórmula, é só você aplicar substituindo o A e o B pelos ângulos que você precisa para formar os 75 graus aqui no caso, tá? Só que você não pode mudar a fórmula, você tem que aplicar desse jeito, respeitar os sinais, respeitar tudo bonitinho. Então, seno A cosseno B, ó, seno 30 cosseno 45. Mais seno B cosseno A é seno 45, cosseno B, cosseno A, cosseno 30. E agora, gente, é fazer continha, tá? Vamos lá. Seno de 30 é da tabela, é meio, vezes cosseno de, cosseno de 45 é da tabela, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, seno de 30 é meio, vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, coloco mais. Seno de 45, de novo, é raiz de 2 sobre 2, eu tenho que saber decor, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou fazer essa conta, primeiras contas de vezes. Uma vez raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4, né? Na multiplicação, é só multiplicar em cima e embaixo, normal, não é em cruz, pelo amor de Deus. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, ó, é raiz de mesmo índice, você multiplica o que tem dentro, vai dar raiz de 2 vezes 3, que são 6,
E 2 vezes 2, 4. Aí isso aqui acaba aqui, ou, se você quiser deixar mais bonitinho, lembre que raiz de 2 não soma com raiz de 6, porque na soma não pode somar o que tem dentro. Só pode somar raízes iguais. Por exemplo, se fosse uma raiz de 2 mais 3 raiz de 2, aí sim, uma raiz de 2 mais 3 raiz de 2 daria 4 raiz de 2. Mas é raiz de 2 com raiz de 6, não pode somar. Então vai dar raiz de 2 mais raiz de 6 mesmo. E como os dois têm o denominador 4, eu posso colocar um 4 aqui e um tração para os dois, tá bom? Então esse é o resultado do seno de 75 graus, certo? Vamos fazer mais um exemplo, ó. Exemplo B, vamos pegar, por exemplo, cosseno de, vamos pegar aqui 105 graus. Cosseno de 105 graus. Como eu obtenho 105 graus utilizando ângulos da tabela 30, 45 e 60? É só pensar pouquinho, nem precisa pensar muito, né, gente? É cosseno. Como é que eu posso obter 105? 60 mais 45. Não dá 105? Tanto o 60 quanto o 45 são ângulos notáveis. Pode colocar em qualquer ordem. 60 mais 45. Podia ter colocado 45 mais 60, ia dar na mesma, tá bom? Então esse aqui vai ser o meu A e esse aqui vai ser meu B. E agora a fórmula é do cosseno de A mais B. Então vou lá em cima, ó. Cosseno de A mais B, cocô menos CC. Vamos lá. Cocô. Então é cosseno de A, cosseno de 60, vezes cosseno de B, cosseno de 45. Ó, se aqui é mais, inverte para menos lá na fórmula, ó. CC agora, ó. CC, cocô e CC. Inverte para menos CC. Então, seno do A, seno de 60, vezes o seno do B, que é o seno de 45. Confere, vê se não fez nada errado, ó. Cocô, A e B aqui, CC, A e B aqui, e o sinal trocado aqui menos, para ficar igualzinho na fórmula. Agora é só fazer continha. Cosseno de 60, a gente sabe, decor da tabela, é meio. Vezes o cosseno de 45, a gente sabe da tabela, raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Vezes o seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Pronto. Professora, deu a conta igualzinha da de cima? Praticamente, não tem problema nenhum. Uma vez raiz de 2 é raiz de 2, sobre 2 vezes 2 são 4, menos raiz de 3 vezes raiz de 2, ó, quando é vezes e mesmo índice, multiplica o que tem dentro, dá raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. Belezinha, ó. Raiz de 2 não tira raiz de 6, porque são radicandos diferentes, então é só, como os dois estão no mesmo denominador, vou deixar igual eu fiz no outro exercício, ó, vou deixar um 4 aqui embaixo, para todos, e aí vou copiar raiz de 2 menos raiz de 6, esse é o nosso resultado final, então, do cosseno de 105 graus, certinho? Vamos fazer um de tangente também para ficar de exemplo. Fazer um de tangente aqui. Vamos pegar, por exemplo, item C, né? Deixa eu ver se eu estou colocando item. Tô. Ó, item C. Por exemplo, tangente de... Vamos pegar tangente de 15 graus, certo? Tangente de 15 graus. Como que eu posso obter o 15 graus usando ângulos da tabela 30, 45 e 60? Eu posso fazer 60 menos 45, correto? Então, vai ser tangente de 60 menos 45. 60 menos 45 não dá exatamente 15 graus? Então, é por isso que eu vou usar o 60 e o 45 tirando, tá bom? E aí, esse aqui vai ser o meu A e esse aqui vai ser o meu B. E eu vou, então, escrever a fórmula. Então, é tangente de A menos B. Olha aqui atrás. Olha a tangente de A menos B. É tangente de A menos B, menos tangente de B. Então, ó, tangente de A menos tangente de B, que é o 45 graus, sobre a formulinha lá atrás, ó, 1... Quando aqui em cima é menos, aqui embaixo é mais. Mais
tangente de A, que é de novo tangente de 60, só que agora é vezes a tangente de B, que aqui é 45 graus. Tá vendo? Ó? É exatamente essa formulinha aqui, ó. Tangente de A menos B. Colocada a nossa formulinha aqui, agora só vou fazer continha. Respeitando aqui o meu sinal de dividir, tá? Vamos lá. Olhando na tabela ou sabendo decor, né? Tangente de 60 graus é raiz de 3, menos tangente de 45 graus é 1, tá? Então, tangente de 60, raiz de 3, menos tangente de 45 é 1, sobre 1 mais tangente de 60 de novo, raiz de 3, vezes a tangente de 45 de novo, 1, igual, ficou raiz de 3 menos 1 em cima, não tem o que fazer, tem que copiar, raiz de 3 menos 1, e embaixo, ó, se eu fizer a primeira multiplicação, gente, raiz de 3 vezes 1 vai dar a própria raiz de 3, né? Então, ó, raiz de 3 mais 1 é raiz de 3 mais 1 mesmo. Vou até colocar em outra ordem aqui, só para ficar mais bonitinho, ó. Raiz de 3 mais 1. E aí, larga assim, professora? Não. Tá lembrando da 8ª série, lá no nosso 9º ano? Toda vez, pessoal, que tem raiz irracional, número que é uma raiz que não é exata, no denominador, tem que racionalizar o denominador. Como que racionaliza? Você pega os dois termos e multiplica pelo fator racionalizante do de baixo. Como é uma sominha, o fator racionalizante aqui é o oposto do sinal do meio. Então, você vai pegar isso aqui, ó, vai tirar esse igual, vai fazer vezes e vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Então, se o de baixo é raiz de 3 mais 1, você vai multiplicar por raiz de 3 menos 1, tanto em cima como embaixo, né? Você não vai mudar. O que você puser embaixo, você tem que pôr em cima, porque, na verdade, você tem que multiplicar por 1. E só quando divide um número por ele mesmo que dá 1. Isso é lá do nosso 9º ano, tá bom? Quem quiser ver uma aulinha sobre racionalização de denominadores, tem várias aqui no YouTube que eu postei, porque eu estou dando aula para o 9º ano, então tem lá. Radiciação de denominadores, esse é o 4º caso, tá? Eu não lembro o número da aula, é 20 e pouquinho também. Então, multiplica em cima e embaixo pelo raiz de 3 menos 1, que é o fator racionalizante disso aqui, passa parêntese aqui, ó. Por quê? Porque como é uma sominha, uma subtraçãozinha, vai ter que distribuir, tá bom? Então, nós vamos ter esse trabalhinho aí, mas não temos medo de trabalho. Então, vamos lá. Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 menos 1 é só distribuir, ou se você souber produto notável, pode aplicar. Vamos fazer a distribuição aqui, ó. Então, em cima nós teremos, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1 é menos raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3 é menos 1 raiz de 3 de novo. E menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Na multiplicação, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Embaixo também, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1 é menos raiz de 3. Mais 1 vezes raiz de 3 é menos raiz de 3. E mais 1 vezes menos 1 é menos 1. Belezinha? Em cima, ó, raiz de 9 é 3. Isso aqui dá 3. 3 mais 1 dá 4. Devo uma raiz de 3, devo uma raiz de 3, devo 2 raízes de 3 em cima, embaixo agora, ó. Peraí que eu fiz um sinal errado aqui, gente, só um minutinho. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Aqui, ó, mais 1 vezes raiz de 3, aqui é mais uma raiz de 3, aqui, ó, tá? Mais com mais dá mais, uma raiz de 3 é uma raiz de 3, mais com menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1. Ó, esses dois vão cortar. Devo raiz de 3, tenho raiz de 3, corta. A raiz de 9 é 3, aí 3 menos 1 dá 2, certo? Ó, aqui, pessoal, ainda dá pra gente fazer uma coisa, ó. Dá pra separar. Os dois termos não estão sobre 2, então eu vou separar, ó. Esse está sobre 2 e esse está sobre 2 também. Então eu vou fazer assim, ó. 4 dividido por 2 dá 2, menos 2 raízes de 3 dividido por 2, 2 por 2 dá 1 raiz de 3. Então, este aqui é que é o resultado da tangente de 15 graus, tá bom? E aí dá para fazer inúmeros exercícios utilizando sempre os ângulos de 30, 45 e 60. Professor, e se
o ângulo que perguntar aqui, a gente não conseguiu obter pelos ângulos da tabela. Aí não se aplica, né, pessoal? Então, isso aqui se aplica para quando dá certo para os ângulos da tabela, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe, me chama no WhatsApp. Beijo, até a próxima.